Salve gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje falaremos sobre assunto que, na minha visão, não é polêmico, mas quando eu postei lá no Insta gerou polêmica, porque muitas pessoas achavam que falha e fadiga eram a mesma coisa, sendo que são coisas bem diferentes. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Então fica até o final do vídeo que tu vai sair daqui entendendo tudo sobre fadiga, por que tu tem que gerenciar ela no teu treino e por que ela é a grande vilã e por que falha e fadiga não tem nada a ver uma coisa com a outra no sentido de serem coisas parecidas. Então fiquei até o final. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é o conceito de fadiga. Fadiga é tudo aquilo que vai impactar no recrutamento de unidades motoras. Fadiga não é estar cansado. Por quê? Porque se teu fego fala pra ti, eu tô cansado, isso não é algo metrificável. A gente não consegue simplesmente pegar e lá ver o quão o teu cansaço tá impactando no teu treino de forma assertiva. Pra gente poder mensurar se tu tá pouco cansado, muito cansado, se quando tu tá pouco cansado, tu tem uma coisa que afeta X no teu treino e depois outra coisa que afeta X. Isso não é fadiga. O que é a fadiga? É o que vai impedir o recrutamento de unidades motoras. E a gente consegue calcular isso daí porque a gente consegue fazer uma série onde a pessoa não esteja fadigada, ver quantas unidades são recrutadas, são ativadas. Depois a gente consegue, após terem alguns estímulos de fadiga, como por exemplo, ter uma percepção de esforço alta, ter ali qualquer sensação que cause feedback negativo no sistema nervoso central que vai impactar nessas questões de recrutamento, a gente consegue fazer, por exemplo, uma nova série, uma nova tarefa, onde a gente vai de novo medir o recrutamento de unidades motoras, medir a ativação, e isso vai gerar uma diferença. A gente consegue ver o quanto a fadiga impactou nesse recrutamento. Então, isso é fadiga. Então, a gente tem dois tipos de fadiga. A gente tem a fadiga periférica e a fadiga central, tá? Vocês com certeza já me viram falando dessas duas aqui várias e várias vezes, já viram eu pincelando por cima, às vezes, o que é cada uma, mas hoje vocês vão entender muito bem o que é cada uma delas. Primeiro, por que se chama fadiga central, tá? Porque ela atua no sistema nervoso central, que é o que vai ser responsável por recrutar unidades motoras. Eu sei que eu provavelmente já falei aqui pra vocês da alegoria, eu não sei se é alegoria que se fala, ou analogia. Analogia é comparação, comparar com alguma coisa. Então é alegoria, eu acho, que é o exemplo, não é? Eu não faço ideia, se eu estiver errado me corrijam. Alegoria tem a alegoria da caverna de Platão. Se é algo semelhante a isso, ou por exemplo... Eu acho que é algo semelhante a isso. Não é alegoria, a alegoria é uma analogia sobre a existencialidade do humano, é uma coisa muito mais profunda. Ó, o Felipe falou que não é alegoria, que é uma analogia, porque uma alegoria é sobre a existencialidade humana e um negócio muito mais profundo. Então, analogia aí pra vocês, tá? Basicamente, imaginando o teu sistema nervoso central como um operário, e esse operário, ele é responsável pelo teu corpo inteiro. Esse sistema nervoso central, ele vai sendo cada vez mais utilizado quanto mais intensidade tu precisa impor para realizar a tarefa. Quanto mais dificuldade tu tem, mais ele vai ter que recrutar unidades motoras para que tu siga completando a tarefa que tu tá voluntariamente querendo fazer. Então é basicamente isso. E ele é um só para todos os músculos, tá? Imagina que ele tem aqui, tipo, uma parede cheia de fios em que ele consegue definir assim, tipo, o cara vai fazer um bíceps, ele tem lá uma rosca direta, por exemplo, ele tem lá os fios do bíceps e ele consegue ir lá, ele vai conectando o máximo de fios que ele consegue para fazer a ativação, fazer tu completar a tarefa, tá? O que ocorre? Ele é um só pro corpo inteiro. Então, se tu tá fazendo num treino peito, ombro, costas, bíceps, tríceps, tudo junto, ele vai estar trabalhando o tempo inteiro. A fadiga acumulada é só nele. Então, por mais que tu esteja fazendo ali no início do treino costas e no final do treino só que tu vai fazer bíceps, essa fadiga vai estar presente ali no sistema nervoso central lá de costas. Então, o teu treino de costas, ele impacta na fadiga de bíceps por causa do sistema nervoso central, que é um só para todas as coisas. Compreendida essa parte, a gente tem a questão da fadiga periférica. Fadiga periférica vai atuar em locais específicos, na musculatura em que nós estivermos trabalhando. Porém, ela pode gerar feedback negativo no sistema nervoso central, impactando também na fadiga central. E é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo que eu vou estar explicando aqui para vocês, tá? Mas vamos por parte. Então, fadiga central ocorre no sistema nervoso central, que é um para o corpo todo. Então, a fadiga central, não importa se tu tá fazendo 5 músculos no mesmo dia, a fadiga de um vai impactar nos outros. E aí a gente tem a fadiga periférica, que é uma fadiga localizada. Ou seja, tu vai fazer bíceps, essa fadiga periférica tu acumula só no bíceps, porque é só no bíceps que tu tá fazendo. Então, tu acumula fadiga central de estar fazendo uma rosca direta, mas tu também acumula fadiga ali no bíceps, que o bíceps vai ficando cada vez mais cansado, vamos dizer assim, o que vai impossibilitando o recrutamento de unidades motoras, tá? O principal mecanismo que gera fadiga periférica é o acúmulo de íons de cálcio. Para quem não sabe, o cálcio ele é importante na contração muscular. Se tu não tem cálcio, não tem contração, porque é o cálcio que vai fazer
com que seja viabilizada a ponte cruzada de actina e miosina, que elas vão se juntar e aí a partir dessa junção é que tu tem a contração muscular. Só que o corpo é meio burro nessa parada aí. Quanto mais tu vai tendo contração, mais íons de cálcio tu vai acumulando e chega um ponto que esses íons de cálcio eles começam a impactar na formação dessas pontes cruzadas e aí tu começa a não ter um eficiente recrutamento de unidades motoras. Então, sim, não faz muito sentido. A mesma coisa que possibilita que tu faça contração muscular é a mesma coisa que depois de um tempo passa a impactar na forma como tu consegue contrair essas fibras. Eu não sei por que Deus fez dessa forma e é assim mesmo. Então, feito isso, tu entendeu fadiga periférica e fadiga central, certo? Tem outros mecanismos que geram fadiga do sistema nervoso central, tem outros mecanismos também que geram fadiga periférica. O principal que gera fadiga periférica é o acúmulo de íons de cálcio, e o principal que gera fadiga do sistema nervoso central é a própria questão da percepção de esforço. Quanto mais percepção de esforço tu tem, mais fadiga central tu vai estar acumulando. É por isso que a gente fala muito sobre gerenciar a fadiga. Por quê? Porque se tu faz, por exemplo, todas as séries até a falha, tu vai acumular uma percepção de esforço muito alta, né? Qualquer pessoa que já treinou sabe que quanto mais próximo da falha tu chega, mais esforço tu sente que tu tá fazendo, porque fica mais difícil tu completar a tarefa, e isso gera um feedback negativo lá no sistema nervoso central que acumula fadiga. Isso também acontece quando a gente fala da fadiga periférica ali em relação aos íons de cálcio. Cada repetição que tu faz, mais próximo da falha tu vai chegando, mais íons de cálcio são sendo dispersados ali dentro da musculatura, mais isso vai impactar na forma que tu consegue recrutar unidades motoras, mais fadiga periférica se acumula. Além disso, como eu falei pra vocês, a gente tem algumas coisas na fadiga periférica que podem gerar feedback negativo no sistema nervoso central. Toda a sensação de dor que tu sente ou desconforto também impacta no sistema nervoso central para acumular fadiga. Então, se tu tá fazendo ali, exemplo, uma extensora de 15 repetições e aí tu começa a ter aquela sensação de queimação, aquela dor, isso impacta no recrutamento de unidades motoras porque impacta na fadiga do sistema nervoso central, porque gera um feedback negativo no sistema nervoso central de dor e desconforto. Então, é uma coisa que ela, apesar de serem dois tipos, elas também têm correlação, beleza? Entendemos o que é fadiga, vimos rapidamente dois mecanismos dela, apenas para vocês entenderem. Isso é aquela coisa que, tipo, vocês vão assistir esse vídeo, vocês não vão ganhar algo que, nossa, eu vou mudar isso hoje no meu treino e isso vai me dar mais resultados. Mas vocês vão entender como é que as coisas funcionam. A partir do momento que tu entende como funciona, tu começa a ter mais clareza das coisas que tu deve ou não fazer. E entender por que, por exemplo, tu não deve fazer todas as séries até a falha, entende? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Entendemos, então, mecanismos de fadiga. Agora, vamos entender por que fadiga é diferente de falha. A falha, ela é um momento em específico. Tu vai estar fazendo uma rosca direto. Tu não vai estar falhando, entendeu? Não é tipo, eu comecei a fazer aqui a primeira repetição, estou falhando. Tu chega na falha. Ponto, falhou. É um momento em que tu tenta fazer aquela repetição e tu não consegue completar ela nos mesmos padrões em que tu iniciou. Se tu iniciou fazendo em amplitude completa e sem balanço de tronco, se tu em algum momento para completar uma repetição precisar fazer balanço de tronco ou conseguir completar apenas meia repetição, tu falhou. Nesse ponto em específico. Tu consegue, tirar uma foto ali e tá ali o momento em que tu chegou na falha. A fadiga não. A fadiga, tu vai acumulando ela ao longo da série. Inclusive, quanto mais próximo da falha, mais fadiga se acumula. Por aquelas questões que eu falei pra vocês. O acúmulo de íons de cálcio vai ficando maior, a sensação e percepção de esforço vai ficando maior. Então aqui, percepção de esforço impacta no sistema nervoso central, acúmulo de íons de cálcio impacta na fadiga periférica. Então aí a gente já tem uma resposta clara. A fadiga é diferente da falha e isso fica muito claro na forma onde cada uma acontece. A fadiga vai ocorrendo ao longo da série, ela é exponencial, então ela começa pequena, quanto mais próximo da falha tu vai chegando mais, ela vai aumentando. E a falha, ela ocorre em um ponto específico. Não existe gráfico de falha, existe falha, entendeu? Existe gráfico ali onde tu pode avaliar a velocidade das execuções, das repetições, e aí conforme a velocidade das repetições vai diminuindo, isso identifica que tu tá chegando mais próximo da falha. Mas a falha, ela ocorre em um momento específico. Então, a gente tem muito bem essa diferenciação entre fadiga e falha. Entendemos isso também. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque quando eu postei lá que a fadiga é inimiga dos resultados, por toda aquela questão de ela impactar no recrutamento de unidades motoras, tu não tá recrutando uma unidade, tu não consegue hipertrofiar ela, tá? Eu tô chegando mais próximo da falha, eu tô gerando mais fadiga, e eu sei que eu preciso chegar próximo da falha para ter mais resultado por causa da questão das 5 repetições efetivas, né? Que são as 5 últimas repetições de cada série que são realmente relevantes para hipertrofia.
E aí muitas pessoas entendem, tipo, eu vou acumular a fadiga que causa hipertrofia, então eu vou acumular mais fadiga, eu vou treinar para acumular mais fadiga. E não, pelo amor de Deus, não. Tu consegue acumular fadiga sem chegar próximo da falha. Então, por exemplo, tu consegue acumular fadiga sem chegar na falha. Tu vai fazer ali, pegar uma carga onde tu conseguiria falhar em 30 repetições, mas tu vai fazer 25, tu não vai acumular nenhuma repetição efetiva, porque tu vai parar 5 repetições antes da falha, então não vai ser uma série relevante para hipertrofia. E mesmo assim, tu vai acumular fadiga, tu vai ficar cansado, a tua frequência cardíaca vai subir, isso gera uma percepção de esforço um pouco maior, isso impacta na fadiga do sistema nervoso central, tu vai acumular metabólitos ali na tua musculatura, o que impacta também na fadiga do sistema nervoso central, pelo feedback negativo ali de queimação, que eu citei pra vocês. Isso é importante da gente deixar separado e definido, porque se cria-se o conceito de que quando a gente está próximo da falha, a gente tem mais fadiga. Então a fadiga é interessante para hipertrofia, tem gente que daí começa a treinar buscando fadiga. E isso aconteceu no Brasil durante muitos e muitos anos. É por isso que a gente via muito aquele treino de descanso curto, aquele treino de biset, de drop set. Por isso que a cultura do treino do brasileiro, se tu for comparar com treinos no exterior, acaba sendo muito diferente, entendeu? Porque tinha-se um entendimento muito errado sobre fadiga e falha aqui. Então é importante a gente entender que são coisas diferentes e fazer essa associação que a fadiga é interessante, porque quanto mais próximo da falha, mais fadiga tu tem, e quanto mais próximo da falha, mais repetições efetivas você acumula e mais hipertrofia tu tem. Então isso seria a mesma coisa, por exemplo, que a gente dizer que o dano muscular é interessante para hipertrofia, porque a gente, chegando mais próximo da falha, a gente tem mais dano muscular, e aí a gente tendo mais dano muscular, vai ter mais hipertrofia. Só que isso não está acontecendo por causa do dano muscular, isso está acontecendo porque a gente chegou um pouco mais próximo da falha, e a gente, por estar próximo da falha, acumula essas repetições efetivas, que vai ter a questão da tensão mecânica, da mecanotransdução, que vai sinalizar para hipertrofia. A questão do dano muscular é simplesmente uma consequência disso tudo. Assim como o acúmulo de fadiga é uma consequência disso tudo. Se a gente pudesse retirar tudo isso daí do treino, seria muito interessante, porque a gente teria só o benefício e não o malefício. Mas infelizmente a gente não consegue. Isso é um ponto que é muito relevante, que a gente tem que entender que são coisas diferentes. Por exemplo, a fadiga, ela atrapalha a hipertrofia, mas ela não é algo que pode ser dissociado do treino. Vai ter fadiga no treino, e é por isso que a gente tem que gerenciar a fadiga. Assim como vai ter dano muscular no treino, e é por isso que a gente precisa gerenciar o dano muscular. Porque se a gente deixar qualquer um desses dois subir nas alturas, a gente vai impactar o nosso resultado. Então é basicamente isso. Então a partir disso a gente já consegue ter um bom entendimento do porquê que tu não vai fazer todas as séries até a falha, porque, como eu falei, tu levando a série até a falha, tu vai acumular muita fadiga, beleza? Tu vai ter o acúmulo de, por exemplo, fazendo a última repetição efetiva, tu vai ter o acúmulo de mais uma repetição, mas tu vai acumular mais fadiga, porque como eu falei pra vocês, ela é exponencial. Então, quanto mais próximo da falha tu tá, mais fadiga tu vai acumular na repetição seguinte do que na repetição anterior. Isso fica claro pelo esforço que tu tem que fazer também para completar cada repetição que fica mais próxima da falha. Afinal, a velocidade de execução ela diminui conforme mais próximo da falha estamos. Também daí o pessoal pergunta muito, por que então eu não faço a top set no início do treino, já que é a série que eu vou ter que pegar mais carga e tal, por que eu não faço ela a primeira série do exercício e aí depois eu faço back-off sets, por exemplo, e aí depois que eu faço a série de repetição na reserva? Justamente por isso. Por quê? Porque tu vai estar fazendo primeiro a série que mais vai acumular fadiga, então ela vai comprometer muito mais as séries anteriores do que se tu fazer a troca. Se tu fazer primeiro as séries que acumulam menos fadiga, para ir depois então, tipo, vou finalizar aqui esse exercício, vou mudar o padrão de movimento depois, então agora eu posso realmente macetar, posso ir até a falha, porque depois eu vou ter toda uma reorganização aqui do treino, vou estar em outro exercício, e aí sim vai ter uma mudança até na ativação das fibras, né, no recrutamento de unidades motoras, todos esses pontos. Imagino que tenha ficado claro também um pouco sobre mecanismos de fadiga, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais disso. Não é uma coisa que vai dar uma quick win para vocês, de tipo, igual, sei lá, os vídeos de erros que a gente tem aqui, o vídeo de divisão, vídeo de volume ali, onde tu vai simplesmente aprendi uma coisa aqui, vou já reestruturar o meu treino com base nisso e vou melhorar. Mas tu entendendo tudo que eu tô passando aqui nesse vídeo, tu consegue ter muito mais clareza do que é interessante ou não tu fazer. Tu entendendo que cada repetição que tu faz vai ter ali essa questão do acúmulo de íons de cálcio, isso mostra pra ti que talvez não seja interessante trabalhar em faixas de repetições muito altas. Isso explica por que a gente fala pra vocês pra limitar a faixa de repetições até 15, não trabalhar acima disso. Isso explica também porque a questão do acúmulo de metabólitos não é interessante tu fazer um treino com um descanso curto muito voltado para pump, porque tu perde tempo para dissipar a fadiga central, tu acumula mais metabólitos, tu impede que eles se dissipem, isso
causa aquele acúmulo de sensação de queimação, que causa desconforto, que causa feedback negativo no sistema nervoso central. É basicamente isso. É um assunto que é relativamente complexo, porque não tem como explicar fadiga sem entrar minimamente nessas questões de mecanismos que causam ela. Então, provavelmente vai ter bastante dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui nos comentários e fiquem até à vontade para dizer se vocês gostam desse tipo de vídeo, que seja explicando as coisas e não necessariamente, tipo, dizendo, ó, faça isso. É como eu falei, é um vídeo que ele agrega conhecimento e tu vai juntando as pecinhas, daí tu começa a ter uma visão do todo e tu começa a ter mais independência para ter o pensamento crítico do que tu vai fazer ou não no teu treino. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que passa aí o que tem que fazer, não quer entender nada. Se em algum momento começar a dar errado, a gente vem e assiste outro vídeo onde ensina ali talvez como consertar, entendeu? Se gostaram do vídeo, like, se inscreve no canal, cupom Brunão lá no site da Growth e ativa o sininho pra não perder nenhum. É isso aí. Beijo, tchau.